Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Espero que. Deixa eu aparecer aqui para poder vocês me verem. Espero que estejam bem. Mais uma noite aqui juntos, reunidos, né? Sob a tutela do nosso Bezerra de Menezes. E hoje temos a alegria de contar com a nossa querida Eva Oliveira, que a gente já conhece desde criança, que faz parte aqui dessa família Oliveira. Tem um pai de babador, como disse a Elci. Tem um pai aqui já de babador hoje, né? Então, nós estamos assim muito, muito felizes. Ela está estreando no nosso canal, apenas estreando, quer dizer, já sabe que será convidada muitas outras vezes. E como nós vamos falar de saúde hoje, não é? Eu trouxe quem? Ela, a nossa Sheila. Eu trouxe um texto de Sheila, pequenininho, Saúde e Amor. Se buscas a saúde física e psíquica de forma integral, aprende a amar. Assim como a linfa que brota da fonte converte-se no rio que irriga o solo por onde passa, o amor que nasce do coração fraterno transforma-se em energia luminosa, favorecendo o equilíbrio das células. Quem já aprendeu o valor do verdadeiro amor, sabe sair de si mesmo para ir ao encontro do semelhante. Por isso, não conhece a solidão. Então, nós, reunidos aqui mais uma vez, no nosso encontro, agradecemos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maior e ao nosso querido Bezerra de Menezes, que abre sempre as portas, né, da sua casa para que a gente possa estar junto, trabalhando, principalmente aprendendo. Então, nós agradecemos muito, somos sempre muito gratos por esses momentos de paz, de aprendizado, e sempre pedindo que essas vibrações da nossa prece cheguem aos nossos vizinhos, aos nossos lares, às casas, né, os lares daqueles que a gente ama, e também a toda a comunidade do Andaraí, que é aquela comunidade que está tão ligada à nossa casa e que é tão beneficiada pelos trabalhos espirituais que lá são realizados. Então, mais uma vez, nós agradecemos e hoje estamos, como eu disse para vocês, com a nossa querida Eva Oliveira. Deixa eu marcar ela aqui. Eva, deixa eu te colocar aqui. Já tá. Já Você tá, já tá. Eu aparecer, já né? tenho Deixa... como Isso, compartilhar. pronto. É você que aparecendo. Ai, Então, boa a noite, a gente. Que Eva, coisa boa. nós a conhecemos já desde criança, porque frequentamos o Ibirajara, evangelizamos no Ibirajara, e Eva é filha, né, de Pedro Paulo, né? É, ela é médica, se dedica a atividades, né, ligadas à saúde integral, e ela escreveu, então, esse artigo que dá nome, né, a esse, a esse estudo dela de hoje, que é a cura da alma como caminho para a saúde integral, num livro, não é? Que é o Olhar para a Saúde Integral, que é um livro da editora Chave Mestra, né, Eva? Então, a gente Uhum. até pensou que ela possa falar um pouco até sobre esse trabalho dela, do livro. E outro dia eu vi ela fazendo a apresentação em São Paulo, né? Desse Uhum. trabalho. Então, ela é uma pessoa extremamente dedicada
como eu disse para vocês, foi evangelizada muitos anos ao nosso lado, no Ibirajara. Então, a gente tem uma alegria muito grande dela estar estreando finalmente aqui no nosso canal. E eu passo então a palavra para você, Eva. Coisa boa. Gente, boa noite. É muito bom estar aqui. Eu vi pessoas que eu não vejo há tanto tempo. Ricardo, Tia Augusto, Cristina. Deixa eu ver quem mais. Tia Elci. A gente tem que chamar desse jeito, né? Porque nunca mais deixa de ser. Eu vou falar para algumas pessoas coisas que muitos já sabem, mas eu acho que é sempre bom a gente relembrar. Eu tenho a intenção de poder despertar algo em vocês, ou por reafirmar verdades que já existem na alma de vocês, ou por trazer percepções que ainda não tinham sido percebidas, mas que podem começar a se tornar mais presentes. Porque há muito tempo eu tenho um compromisso interno de ajudar as pessoas a se potencializarem, a irem além daquilo que são. Eu até me emocionei muito hoje. Eu fiz uma sessão terapêutica, porque eu faço terapia. E eu entrei em contato com uma percepção da importância de eu ser mais, né? De eu assumir o meu tamanho, com um pouco mais de coragem e potência. E eu me emocionei muito porque, na verdade, é isso que eu sempre busco, estimular no ser humano, que ele possa se tornar aquilo que ele nasceu para ser. Isso me deixa muito feliz. Que a gente poderia dizer que é como ajudar o ser humano a entrar em contato com a própria luz interna e deixar essa luz brotar, como Jesus disse muito bem na sua passagem, né? Que ele convida a gente a colocar a luz em cima do alqueire, e não embaixo do alqueire. Na verdade, nós vivemos num mundo onde recebemos muitos estímulos de despotencialização, seja pelo processo educativo pelo qual passamos, seja pelos lutos que nós vivemos, seja por tudo aquilo que nos foi negado. De alguma forma, nós vamos nos cristalizando em determinados padrões de comportamento, como reflexo de padrões internos, de percepções de eu, do mundo e do outro, que é muito limitado. E claro que nós já trazemos isso de muitas outras existências, e isso só é recapitulado nessa própria existência. Então, eu que trabalho com trauma já há alguns anos, inclusive com trauma pré e perinatal, que fiz formação em constelação sistêmica, mas que também trago uma base espírita muito sedimentada, há muito tempo eu venho me perguntando o que determina o nosso destino, o que faz com que a nossa vida seja como é, e especialmente o que faz com que nós adoeçamos de uma determinada maneira. E eu já li muita coisa, já busquei muita coisa para conseguir formatar como se fosse um quebra-cabeça, onde as peças vão sendo colocadas. É claro que a percepção de saúde e doença, ela veio mudando ao longo dos séculos, desde uma percepção mais mística, em que a doença é um processo de de encontro com os espíritos do mal, ou algo que precisa ser extirpado, ou reflexo do seu pecado, até percepções extremamente cientificistas, né, de que, por exemplo, a depressão é uma alteração bioquímica do cérebro e a gente deve tratar dessa maneira. E eu nunca consegui aceitar nenhuma visão limitada a respeito do processo de adoecimento. Então, eu busquei múltiplas fontes que explicassem como e por que nós adoecemos, para que eu pudesse entender como nós podemos promover a cura. E isso realmente foi uma jornada interna, porque eu entrar na faculdade, eu sabia que eu queria fazer homeopatia, e Hahnemann escreve no seu livro principal, né, que é o Organão da Arte de Curar, que a primeira e maior missão do médico é curar. E no segundo parágrafo, ele diz que, no ato de curar, nós promovemos realmente que o ser humano possa atingir os altos fins da sua existência.
Então, vem muito ao encontro do que eu sempre acreditei, talvez muito influenciada por Hahnemann, talvez uma verdade que existe dentro de mim, que a doença nada mais é do que um processo que, de alguma forma, nos limita, nos traz, limita a nossa liberdade. E há muito tempo, de diversas maneiras, seja através do processo de busca de transformação interior e de cura das minhas dores internas, ou seja, através de a busca de uma vida com hábitos saudáveis, qualidade nas relações, qualidade de sono, qualidade na alimentação, porque eu entendo nutrição de uma maneira mais ampla, eu venho realmente buscando esse espaço de liberdade onde eu posso viver de uma maneira mais autônoma. Nós temos, por exemplo, muito entre pessoas mais espiritualizadas, uma certa desconexão com o corpo, porque existem pessoas que desvalorizam tanto a conexão com a matéria, por estarem tão conectadas com o espiritual, que deixam de lado um instrumento que é extremamente importante para a vida. Por outro lado, existem pessoas extremamente conectadas com a matéria e que entendem e que se desconectam do espiritual e não reconhecem que a nossa vida e que nós somos, né, um espírito numa existência corpórea. Então, extremamente materializados, deixam de lado um aspecto muito importante do ser nesse processo de saúde. Mas, pois bem, essa introdução que eu dei, que eu nem sabia que eu ia dar, para começar a trazer um pouco sobre isso que eu quero trazer para vocês. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Então, o tema do capítulo do meu Estamos vendo livro. bem. Ah, Jurema, conseguindo ver o slide? Estamos vendo bem. Ah, então tá. O tema do capítulo do livro que eu escrevi, né? O capítulo que eu escrevi no livro que foi lançado, foi A Cura da Alma como Caminho para a Saúde Integral. E quando me foi feito esse convite, para mim ficou muito forte, a importância da gente realmente se perguntar, que é essa pergunta que me norteia, né? O que nos faz adoecer? E o que nos impede de encontrarmos a saúde que buscamos? Então, eu estou falando com um grupo de pessoas, e talvez outras pessoas vão me ouvir no YouTube, e eu posso estar perante um espectro de pessoas, desde aquelas que não ligam muito para essa questão, apenas vivem a vida, até pessoas que realmente já há bastante tempo vêm buscando viver de uma maneira saudável e não adoecer. Posso estar falando com pessoas que lidam de boa com o processo de adoecimento, até pessoas que ficam bastante incomodadas quando adoecem. Independente disso, essa pergunta pode nos nortear, né? Pode ser uma pergunta que em algum momento na vida a gente fez. Por que que a gente adoece? De onde vem o processo de adoecimento? Realmente é uma alteração bioquímica? É algo espiritual? Vem do nosso perispírito? Nós temos respostas já prontas para isso, né? Todos vocês que estão me ouvindo já têm algum conhecimento, já refletiram, já leram sobre isso. Mas o que me instiga, e eu começo o capítulo do livro falando sobre isso, o exemplo de uma paciente que busca a saúde de diversas maneiras e vem, né, com bons hábitos de vida, e são pacientes que às vezes me chegam e mesmo assim continuam adoecidos. De onde vem isso? Então, mais recentemente, Jung trouxe muito isso, né, no início do século passado, mas depois o Dr. Hammer, que é um médico alemão, complementou isso de uma maneira muito importante. Existem estudos a respeito da psicossomática, mostrando que, de alguma forma, e esse é o ponto que eu quero trazer aqui, o processo de adoecimento ele surge a partir de conflitos internos. E que a doença, os sintomas, são uma resposta biológica a conflitos emocionais. Então, o que eu quero deixar aqui muito presente e que isso possa nortear um pouco mais a nossa vida, e isso é uma maneira como eu trabalho muito com os meus pacientes, é o reconhecimento de que nós somos seres divididos. A dualidade permeia o nosso mundo interior. Então, um exemplo muito clássico disso é: eu quero emagrecer, mas eu não emagreço. Por que que eu não emagreço? Às vezes eu pergunto para um paciente, né, por que você não quer emagrecer? E às vezes o paciente fala, mas eu quero emagrecer. Eu falei, sim, eu sei que você quer emagrecer.
Mas se você quer emagrecer e você não emagrece, é porque uma parte sua não quer emagrecer. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de partes. E é tão interessante que pacientes meus mais antigos já falam com essa linguagem. Então, uma parte minha pensa isso, outra parte pensa aquilo. Quando a gente começa a tomar consciência disso, a gente começa a ampliar o nosso processo de autoconhecimento, que é um aspecto muito importante da vida. Nós nos conhecermos. E nós nos conhecermos permeia a ideia de que existem vários seres dentro de nós que têm interesses diferentes, percepções de vida diferentes, necessidades diferentes e até personalidades. Talvez não personalidades, né? Porque isso é um aspecto mais doentio, mas maneiras de ser e agir na vida de uma maneira diferente. Diferente. É só vocês pararem para pensar que existem determinadas situações da vida onde vocês imaginam que vocês agiriam de uma determinada maneira, mas vocês acabam agindo de outra. Onde a gente faz e daqui a pouco a gente se arrepende. Por quê? Porque tem uma parte nossa que muitas vezes assume o comando de nós e que, de uma maneira diferente do que a parte mais consciente que existe em nós gostaria que acontecesse. Então, conflito sempre fala de duas partes que têm interesses diferentes. Quem é pai aqui ou mãe sabe que às vezes um filho quer uma coisa, outro filho quer outra coisa. Às vezes eu quero uma coisa para o filho e o filho quer outra coisa. Nós sabemos que os conflitos que existem no mundo têm a ver com isso. Muita coisa se ampliou na minha mente quando eu entrei em contato com a percepção de que o que existe fora de nós no mundo é reflexo do que existe dentro de nós. Então, a Peregrina da Paz, o Mileco, por exemplo, né, que foi um grande seguidor da Peregrina da Paz, era alguém que trazia muito a ideia: você quer a paz do mundo? Comece com você. É fácil a gente falar isso, mas comece a perceber que os conflitos que existem fora refletem os conflitos que existem dentro. E se nós queremos uma vida de mais paz, nós precisamos ser aquilo que Gandhi dizia, né? Seja você a mudança que você deseja no mundo. Então, seja você aquele que lida com seus conflitos de uma maneira mais harmônica, mais gentil, mais mediadora, e não tão dicotômica como nós costumamos lidar. Então, conflitos emocionais geram um processo de adoecimento. Isso é algo semelhante ao que o Jung dizia também, que o sintoma é um símbolo do inconsciente. E aqui eu quero trazer uma percepção que talvez alguns já conheçam, que o inconsciente, a nossa mente é como se fosse um grande iceberg, inundada pelo mar ao redor. Tudo aquilo que é consciente a nós, que é aquilo que nós afirmamos: eu sou assim, eu gosto disso, isso é bom. Tudo aquilo que é maduro, que é desenvolvido em nós, é a parte de cima do iceberg. Tudo aquilo que está embaixo do iceberg é a nossa parte inconsciente, onde existem questões reprimidas, pouco desenvolvidas, imaturas, partes que são complementares ao nosso consciente, dores esquecidas, traumas vividos dessa e de outras existências em períodos pré-verbais e heranças familiares, vivências dos nossos antepassados, padrões de comportamento, muitas vezes até destrutivos. E eu quero deixar aqui muito claro que o inconsciente, na perspectiva junguiana, é complementar ao consciente. Então, é muito interessante quando a gente afirma: eu sou dessa forma. Na verdade, a gente está afirmando a partir de uma estrutura egóica, que é o centro da psique. O ego é o centro da psique. Aqui eu não estou falando de egoísmo, aqui eu estou falando de ego. O ego é uma estrutura da psique, que é o centro, não é o centro da psique, desculpa. O ego é o centro do consciente. Então, o ego é aquilo em nós que separa: isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso sou eu, isso não sou eu. Só que quando o ego faz isso, ele coloca no inconsciente tudo aquilo que é ruim, que eu não gosto e que não sou eu. Mas isso sou eu. Então, quando a gente começa a tomar consciência disso, e a gente se reconhece como uma totalidade, fica mais claro perceber o porquê nós precisamos nos conhecer.
Porque nos conhecer é adentrar nessas estruturas inconscientes e reconhecer aquilo que eu rejeito, que eu bloqueio, que eu não aceito, que eu não considero, que eu desprezo e que, na verdade, diz respeito a mim. Tudo aquilo que me afeta fora de mim diz respeito a mim. E quanto mais a gente toma consciência disso, mais a gente amplifica o nosso processo de autoconhecimento pelo reconhecimento, momento a momento, de elementos internos que são projetados fora de mim. Então, Jung dizia que o caminho do ser humano é o processo de individuação. E o que que é individuação? A individuação é um processo de você se tornar quem você é, de você se desconectar do ego e se você se conectar com o self, de você se desidentificar do ego e se identificar com o self, que é a totalidade da psique. Bem, eu já estou falando aqui algo que eu nem tinha programado para falar, mas eu quero deixar isso um pouco mais claro a respeito da ideia, né? Porque a psicossomática vem muito também dos estudos junguianos, que quando um sintoma se manifesta em nós, ele é um convite, e isso está no próximo slide, a perceber essa frase, né, que eu acho muito bonita, que a doença é o grito de uma alma agredida. Vocês acreditam que eu ouvi essa frase na peça do Bezerra de Menezes, que teve recentemente? Eu achei tão linda que quando eu ouvi, eu anotei e fui procurar o autor, é de um escritor e poeta austríaco do século XX. Então, começar a reconhecer que a doença, ela vem desse conflito, né, que muitas vezes é reflexo de uma dor vivida, muitas vezes não nessa vida, é muito importante. Para que a gente possa perceber aquilo que Jung falava, que até nós nos tornarmos conscientes do nosso mundo interior, daquilo que existe no nosso inconsciente, é ele que vai nos dirigir. Jung dizia que é o inconsciente que dirige a nossa vida, e quanto mais nós estamos não conscientes do que existe no inconsciente, mais ele dirige a nossa vida. E nós chamaríamos isso de destino. Eu gosto de dar um exemplo de uma situação que eu vivi quando eu ainda estava casada com o pai dos meus filhos, que tinha um armário no meu escritório que tinha uma porta fechada e ele estava cheio de livro. E há muito tempo que eu não abria. Ou seja, ele estava inconsciente ali, ele estava sem o meu olhar, sem a minha consciência. Um certo dia eu abro, eu pego um livro e eu tomo um susto, todo com medo de cupim. Quando eu olho, metade do armário estava com cupim. Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente. Tudo aquilo que a gente não vê, que a gente nega em nós, uma dor, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre o que faz com que a gente não olhe para isso, uma situação traumática, uma situação de incômodo, ele vai se alastrando em nós e dominando a nossa vida. E é a partir daí que surge a doença. E eu acho isso muito interessante porque trabalhando no hospital público há mais de 20 anos, porque eu me formei há mais de 20 anos e eu vim de uma universidade pública, é impressionante perceber o processo de adoecimento e como o processo de adoecimento num hospital público é muito mais intenso do que um processo de adoecimento num hospital particular. Porque aquelas pessoas que estão ali passam por muitos traumas, por muitas dores. Não porque são injustiçados, nós conhecemos a justiça divina, porque precisam passar. Todo processo tem um porquê e um para quê. Freud trabalhou muito com a perspectiva retrospectiva do porquê que existe esse sintoma. E Jung trabalhou muito com a perspectiva prospectiva, que é para que existe esse processo de adoecimento. Então, quando você começa a se perguntar o porquê eu estou doente e para que eu estou doente, ou por que eu estou vivendo essa crise financeira, relacional, profissional, existencial, e o para que eu estou vivendo essa crise, você tem uma percepção mais completa e mais ampla. E a gente vai encontrando uma certa satisfação de entrar nesses espaços. Então, hoje eu trago uma perspectiva de que a doença, ela é uma oportunidade de nós olharmos para o nosso caminho,
para o caminho que a gente está seguindo e perceber que talvez nós estejamos nos desviando do caminho, nós precisamos nos redirecionar. É um livro muito interessante que foi baseado na perspectiva junguiana, que se chama Doença como Caminho. A doença é como se fosse uma crise que veio de um conflito interno e que nos faz um convite de mudança, de transformação. A doença não é um mal que precisa ser extirpado. A doença não é uma alteração bioquímica que precisa ser regulada. A doença não é uma punição de Deus em relação a você. A doença não é um karma que você adquiriu em outras vidas. A doença é um convite de transformação. Seja uma doença que existe em você, seja uma doença que existe num familiar seu, do qual você precisa cuidar, porque se você está naquele processo de cuidar, porque o seu filho nasceu com um problema específico, ou porque você tem um pai ou uma mãe que estão adoecidos, ou um companheiro, você de alguma forma está numa oportunidade de crescimento e transformação, porque nada nos chega por acaso. E quanto mais a gente vai tomando consciência disso, mais a gente se torna ativo e partícipe desse nosso processo. E tudo flui de uma maneira muito melhor. Então, a doença realmente é um convite de mergulho interior, para que a gente possa conhecer a si mesmo, né? Como é escrito no Templo de Apolo, em Delfos, conheça-te a ti mesmo, entre em contato com isso, momento a momento. A gente pode começar a perceber determinados aspectos que são muito trazidos, né? Por exemplo, pelo Dr. Hammer, que foi o criador da medicina germânica, que cada doença revela um conflito específico. Eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês, inclusive que não está escrito no meu capítulo, mas no capítulo de uma outra terapeuta, fisioterapeuta, que trabalha com medicina germânica, que problemas respiratórios, por exemplo, muitas vezes revelam a presença de medo e de um ambiente que não é seguro. A obesidade pode revelar a, a falta de se sentir amado. Problemas de pele são muitas vezes reflexos de conflitos relacionados a contato, ou uma perda brusca de contato, ou traumática de contato, como a perda de alguém, ou uma invasão do espaço nesse contato. E deixa eu trazer mais algumas percepções. Problemas gastrointestinais, por exemplo, distúrbios alimentares podem estar relacionados a conflitos em relação à raiva e contrariedades. Por exemplo, muitas críticas ou expectativas perfeccionistas. Problemas como insônia ou depressão podem estar relacionados a ambientes ameaçadores. Então, perceber que, de alguma forma, o ambiente que nos permeia, seja um ambiente externo, que é reflexo de um ambiente interno, seja o próprio ambiente interno, é privado de determinadas necessidades que são muito básicas ao ser humano, é extremamente importante para que a gente possa perceber que ali está a fonte do nosso adoecimento. E às vezes isso não se reflete, não se refere a algo que a gente está vivendo no momento, mas algo que a gente viveu no passado, no nosso processo da infância, por exemplo, de alguma forma ter sido abandonado ou rejeitado, de ter passado por situações de insegurança, ou não ter sido amado como a gente gostaria. Então, aqui eu quero deixar uma coisa muito clara, que todo ser humano tem necessidades muito básicas e que nós nascemos com essas necessidades básicas, que nunca são e nunca serão completamente atendidos pelos nossos pais, por mais que eles tenham sido muito amorosos e muito presentes. Porque isso diz respeito à nossa alma. Essas necessidades têm a ver com algo que se supre apenas na conexão com o divino. E os pais, eles são imperfeitos, eles não vão estar presentes sempre, eles não são onipotentes, onipresentes e nem oniscientes como Deus. Mas nós, como almas, há muito tempo nos desconectamos do divino. E nós ansiamos e necessitamos
de sermos atendidos nessas necessidades, de nos sentirmos amados, pertencentes, de nos sentirmos apreciados, valorizados, importantes, de nos sentirmos seguros, de nos sentirmos úteis, de sentirmos que nós fazemos diferença no mundo. E não recebendo aquilo que nutre as nossas necessidades, nós vivemos num espaço de medo, de insegurança, de sensação de abandono, de rejeição, que acaba promovendo, né, o surgimento desses núcleos internos que ficam adormecidos muitas vezes e reaparecem em determinados momentos da vida, promovendo um processo de adoecimento. É claro que a vida, ela vai trazendo estímulos adoecedores também, porque a vida é um espaço de luto, de perdas, de frustrações, de desconexões, de rejeições. Enfim, nós sabemos que a vida é um espaço de muito desafio nesse mundo de provas e expiações. Então, nós somos engatilhados em muitos estímulos que vão potencialmente despertando esses núcleos internos e promovendo, esses adoecimentos. É interessante perceber como cada um de nós tem determinados órgãos específicos que são órgãos de choque de adoecimento. Então, uns adoecem mais com doenças cardiovasculares, outros gastrointestinais, outros mais com doenças de pele, outras neurodegenerativas. Alguns já nascem com doenças genéticas, né? De muito mais comprometimento no perispírito. Então, eu acho que essa percepção é muito mais ampla a respeito do processo de adoecimento. E aí, existe esse convite, né, da gente se conhecer. E eu quero refletir um pouquinho com vocês, né? Então, o que que nos impede a esse processo? O que me vem de reflexão, de tudo aquilo que eu vi, é que são muitas coisas que nos impedem de olhar de uma maneira mais constante para dentro de nós e reconhecermos essas necessidades não supridas, esses núcleos de dor, esses medos, inseguranças, esses conflitos internos. Uma delas são as demandas. Existem muitas demandas no nosso mundo atual, como nunca existiram antes. São muitas coisas que a gente tem que fazer. Eu, por exemplo, durante muito tempo neguei olhar para o Instagram todos os dias e tenho recebido e sentido a necessidade de um convite de começar a trazer saber através do Instagram e tem uma parte enorme minha que resiste. Eu falei, não quero mais essa demanda. Mas nós temos, e muitas pessoas não ligam para isso e passam muito tempo no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, no YouTube, assistindo série. Nós temos demandas burocráticas, nós temos demandas de uma série de cursos, nós temos demandas de responsabilidade que assumimos nessa vida adulta, de cuidados com o outro. Então, são muitas demandas. O nosso mundo, há 200 anos atrás, era muito mais simples. A gente podia muito mais tempo parar, olhar para o céu e ficar sem pensar em nada. E isso é tão caro hoje em dia que a gente paga caro para estar num resort e só fazendo isso, né? Mas é importante a gente reconhecer isso. As distrações, tanto quanto as demandas, hoje em dia existem muito mais distrações do que existia há muito tempo atrás. Eu quero trazer aqui a ideia que as distrações não são só Instagram, TikTok, ou comprar, ou qualquer outra coisa. Mas às vezes até aquelas coisas que parecem muito nobres, como, por exemplo, ir ao centro espírita todo dia, é, ajudar as outras pessoas, porque distração é tudo aquilo que nos desconecta do nosso mundo interior, de nós mesmos, daquilo que nós precisamos ver e encarar. Nós temos muitos mecanismos e rotas de fuga. Então, muitas vezes, até a dedicação ao outro é uma forma de distração. Eu gosto muito de uma educadora que fala muito sobre isso, né? Que o processo de educação tem como objetivo final, estimular a potência de cada ser. Então, ela fala que educação é estimular potências. E isso tem muito a ver com a etimologia da palavra ensinar, que significa fazer brotar. E nós estamos, sendo convidados o tempo todo a um processo de fazer brotar dentro de nós essa potência, como eu comecei, a dizer no início da palestra. Mas as distrações, segundo ela, realmente nos impedem de deixar que essa potência venha à tona.
Então, que estejamos um pouco mais atentos às, a quais distrações nós nos permitimos estar para e que nos impedem de realmente seguirmos o caminho da nossa vida espiritual. Eu costumo dizer, e eu acredito muito nisso, que todo ser humano tem uma missão aqui na Terra. E essa missão tem dois aspectos principais: aquilo que você pode fazer para o mundo, a sua contribuição com o mundo, como, por exemplo, a paternidade, a maternidade, em que você deixa um filho no mundo, que pode fazer diferença, né, na vida, até uma obra que você faz, um livro que você escreve, a a ajuda que você dá às outras pessoas. Mas o outro aspecto é a missão com você mesmo, do seu próprio processo de desenvolvimento e crescimento interno. Então, existem pessoas que estão muito mais conectadas só com o autocrescimento e muitas vezes se esquecem que tem também uma contribuição com o mundo, mas isso é menos comum porque é natural que à medida em que a gente se transforma, a gente queira de alguma forma contribuir com o mundo. Mas existem pessoas que estão fugindo do próprio processo de interiorização, se dedicando muito ao outro. E no centro espírita isso existe de um montão, aliás, em todas as instituições religiosas. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. A adaptação. O ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível. É impressionante como nós aprendemos a encontrar conforto no desconforto. Então, tá tudo bem. A gente pode adoecer e permanecer adoecido. Hoje, eu atendi uma paciente, que é uma paciente antiga minha, que ficou muito tempo sem vir e voltou. É uma pessoa muito boa. Ela realmente reconhece que ela tem uma missão na vida e ela é médica, trabalha com UTI neonatal e tem uma extrema responsabilidade. Ela começou com um quadro de uma dor lombar com irradiação para a perna. E aí ela descobriu que ela tinha uma hérnia de disco e ela foi sentindo dor por muitos meses, muitos meses. E aí ela começou a tomar um remédio, aumentou a dose do remédio, começou a tomar o segundo remédio, aumentou a dose do segundo remédio, e aí começou a tomar o terceiro remédio. E chegou um momento que ela falou assim: eu não consigo mais. Mas antes ela dizia: eu tô com dor, mas eu aguento. Ela chegou até o extremo da dor dela para dizer: eu não consigo mais, porque ela não admitia que ela pudesse parar. Ela disse que era como se ela tivesse no meio da tempestade e abandonasse o barco. Ela não podia fazer isso. Chico Xavier, Madre Teresa nunca fizeram isso. Deixaram de lado a própria saúde e o próprio autocuidado para cuidar dos outros. Ela disse isso para mim. Então, você ajudar uma pessoa a se desconectar dessa crença e reconhecer uma crença maior sobre o que essa doença está convidando ela a, é um processo. Muitas pessoas estão nesse lugar. Mecanismos de defesa. Freud falou muito bem sobre isso. Então, a psique, de uma maneira automática, racionaliza as nossas questões. A gente muitas vezes sublima, né? Essa doença me deixa mais desenvolvido, evoluído. Ou nós reprimimos também. Nós fugimos. Existe uma série de mecanismos de defesa para que a gente não lide com o desconforto. Medo. Eu lembro de uma paciente que chegou uma vez no meu consultório pela primeira vez e ela falou assim para mim: eu cheguei uma hora antes e eu fiquei lá embaixo querendo ir embora. Eu estava com muito medo de subir. Por que que você estava com medo? Ela, porque eu tenho muito medo de olhar para dentro de mim. Então nós temos medo, mesmo que a gente afirme que não, ou mesmo que a gente não saiba que a gente tem. Nós temos medo de olhar para as questões internas. Eu perguntei: do que você tem medo? Ela falou assim: eu tenho medo do que eu posso encontrar. E eu disse: mas o que existe dentro de você já governa a sua vida. Já está aí. Ah, eu tenho medo de olhar para certas coisas. Não tem, porque isso já está permeando a sua vida, já é. Então, o medo realmente. E aí tem uma coisa interessante que Jung dizia, né? Que as pessoas farão de tudo, chegando ao limite do absurdo, para evitar enfrentar a própria alma. É isso que a gente faz. E é por isso que, até hoje, a psicoterapia não é algo seja tão reconhecido e valorizado. Durante muito tempo, se acreditou que terapia era para quem estivesse doente, maluco, algumas pessoas ainda não pensam nisso, são para os fracos, não é para mim. A verdade é que psicoterapia é para todo mundo. E por que que é para todo mundo? Porque autoconhecimento é para todo mundo.
E o autoconhecimento que se faz na presença do outro é muito mais profundo. Eu lembro que uma vez eu estava num retiro de yoga e a professora pediu para a gente fazer exercícios em dupla, então o alongamento que a gente fazia se intensificava com a pessoa que estava ao nosso lado, que esticava um pouquinho mais a gente, sabe? Em algum momento ela falou assim: percebam o como que com o outro você vai além de você mesmo. Eu amei aquela frase, porque eu estava vivendo a experiência ali na hora. Então eu fazia a posição da criança, né? Uma balasana. E aí tinha uma pessoa atrás de mim me empurrando, e aí eu ia além. Se a pessoa soltasse, eu voltava para a posição inicial. E é isso, o outro nos leva para além de nós mesmos. Um processo terapêutico é um processo onde você consegue ir além de você mesmo, porque existe um outro ali. E eu já com mais intimidade em relação ao meu mundo interior, muitas vezes faço processos internos de diálogo comigo mesmo, de abertura à percepção de imagens, de reflexões internas, mas é impressionante. Quando eu estou com outro, como eu estava hoje, por exemplo, com a minha colega com quem eu faço terapia, o processo é muito mais intenso. E por fim, o que nos impede de adentrarmos um pouco mais para reconhecermos a fonte do nosso processo de adoecimento é a falta de conhecimento. Nós verdadeiramente não sabemos como fazer. Eu costumo dizer que nós não aprendemos na escola a olhar para dentro de nós não aprendemos com nossos pais a olhar para dentro de nós, a nos acolher. Eu busco ensinar isso para os meus filhos, sabe? Hoje a minha filha me contou que acordou com uma determinada situação específica, eu não vou compartilhar porque isso é uma questão de bastante intimidade, mas eu aproveitei e falei assim, bem, isso provavelmente se refere a alguma coisa que você viveu lá atrás, seria interessante você trazer isso para sua terapeuta, mas é interessante perceber que isso já está evoluído em você, né? Porque você teve esse pensamento, depois você voltou a dormir, porque você está olhando para você. Então, eu busco trazer isso, né? Falo muito com os meus filhos que está tudo bem eles errarem, porque nós precisamos realmente mudar a maneira como nós olhamos para o erro, para sairmos dessa cristalização da culpa e que nós estamos presos há muito tempo. Conhecer um pouco sobre como manejar o mundo interior nos ajuda a fazer isso com a gente, a ajudar as pessoas que estão perto da gente a fazer também, aos nossos parentes, amigos, familiares. E é interessante porque eu tenho pacientes meus que falam assim: ai, Eva, então você sabe que eu falei para minha amiga, não sei o quê, ai, porque. Então, assim, é uma corrente do bem, né? A gente vai ensinando, a pessoa vai aprendendo a como olhar para dentro de si, isso vai se estendendo para além dela. E o que nós devemos, então, fazer perante um processo de crise, conflito, sintomas de doenças, né? Adoecimento? A regra é reconhecer. Nós precisamos fazer contato. Então, muito do que eu faço aqui com os meus clientes é pedir para que eles possam só ficar com aquilo. Hoje, por exemplo, eu acabei de atender um paciente que toda vez que ele entrava num estado de tristeza, ele é homossexual, né? Ele buscava encontrar alguém para ter uma relação. E aí ele foi percebendo, né, pouco a pouco, sem julgamento nenhum meu em relação a isso, que é um mecanismo de fuga, né? É um mecanismo que satisfaz temporariamente e depois ele continua no vazio. Por quê? Porque existe dificuldade de entrar em contato com o vazio. E hoje ele saiu da sessão falando assim, eu tô triste, né? Eu fico tristinho, meu passado foi muito difícil, né? Dos meus pais. Mas tá tudo bem. Eu consigo ficar com essa tristeza. Eu falei, olha só como você evoluiu. Que coisa boa você poder ficar com essa tristeza. Para muitos é um absurdo, né? Como pode sair de uma sessão triste? Eu espero sempre que os meus pacientes saiam de cada sessão mais empoderados. Mas para ele, estar triste e sustentar a tristeza é um processo de empoderamento, é um degrauzinho além. Conseguir reconhecer sem julgar vai muito ao encontro daquilo que o mindfulness, que é a meditação de atenção plena, traz, que é a decisão de você estar presente de maneira intencional, sem julgamento. E por isso que o mindfulness é tão maravilhoso para quadros de ansiedade e depressão, porque é isso que nós precisamos treinar em nós. Reconhecer, eu estou com dor de cabeça, em vez de eu ir tomar um analgésico, eu posso parar, fechar os olhos, ou mesmo de olhos abertos, e olhar para a minha dor. Ela está tentando me dizer. Eu estou com desconforto gastrointestinal, surgiu uma dor, uma infecção.
O que que é que buscar dialogar, né? Eu fiz essa proposta hoje para minha paciente. Nós vamos olhar para a sua dor nas costas, né? E para a sua hérnia e buscar descobrir, né? O que que ela está tentando te dizer? Qual é a mensagem que ela está trazendo? Então, fazer contato é extremamente importante. E nesse contato, a gente conseguir entrar no estado de aceitação, que é um próximo passo. A gente pode começar não aceitando, né? Não, não aceito isso, não aceito a minha condição, não aceito que eu esteja com câncer, tá tudo bem, você pode não aceitar, mas só faz contato. Não precisa mais continuar fugindo. Porque a partir disso a gente pode se encaminhar naturalmente para a aceitação, e aí tem um aspecto muito interessante que foi trazido por Carl Rogers, que foi um teórico maravilhoso, né? Que criou a terapia centrada na pessoa, um terapeuta humanista, que acreditava extremamente nisso. Curioso o paradoxo, quando eu me aceito, então eu posso mudar. Tudo que eu aceito em mim flui em mim. Então, às vezes a gente tem a ideia de que, se eu aceitar que eu sou preguiçoso, aí que eu vou ser preguiçoso de jeito nenhum. Se você aceitar que você é preguiçoso, provavelmente você vai sair da preguiça. Quando você aceita a sua condição, aquilo flui através de você. Experimentem qualquer coisa da vida. A partir da aceitação, nós podemos começar a trazer a compreensão de por que isso acontece comigo e o para quê. E aí a gente pode começar a transformar. Porque muitos processos de adoecimento vêm para nos sinalizar coisas importantes, como, por exemplo, sobrecargas, como, por exemplo, condições de que eu não quero mais uma relação, um trabalho. Quantas pessoas adoecem porque não querem mais um trabalho, não querem mais estar ali e criam inconscientemente o seu processo de adoecimento para conseguir ter uma forma de conseguir sair daquele lugar. Às vezes, um adoecimento vem como uma forma de encontrar apoio, de ser visto, porque passou a vida servindo e dando, e quando adoece, começa a receber atenção. Então, existem muitas necessidades que vão sendo supridas e nutridas, no processo de adoecimento, além, dos traumas vividos, além daquilo que a gente traz de outras existências. E quase se encaminhando para o fim, eu quero trazer essa frase de Paracelso, que eu também ouvi na peça do Bezerra de Menezes: o melhor remédio para o homem é o próprio homem. Isso vai ao encontro do que eu disse há pouco, né, da importância do valor da psicoterapia. O mais alto grau de cura é o amor. Mas aqui eu não estou trazendo só psicoterapia, não. Eu estou trazendo também a importância das relações. A gente diz que a dor, ela surge nas relações. E a cura também se faz nas relações. Quantas pessoas passam pela nossa vida que têm um grande potencial curativo de dores que foram impressas nas relações? Porque é isso que a vida traz. A vida é uma oportunidade constante de nos curarmos. E o processo de adoecimento também é uma oportunidade de nos curarmos. Eu lembro, eu tive um professor de hipnose ericksoniana que ele contou algumas vezes sobre o processo de adoecimento da esposa dele. Ela teve câncer de mama. E no início da doença, ela disse assim: eu não sei se o câncer vai embora, mas eu sei que eu vou me curar. Isso é incrível. Começar a perceber o significado espiritual do processo de adoecimento e reconhecer que a cura não é a ausência de sintoma, mas a transformação interna que a doença traz. A esposa dele veio a morrer do câncer 5 anos depois, e no fim da vida ela afirmou para ele: eu me curei. Mas eu termino dizendo: não existe doença incurável. Um grande médico persa da Idade Média, Avicena, dizia isso. Não existe doença incurável, não existe nada na natureza que não possa curar o homem. Alguns pacientes chegam para mim e falam: você acha que eu posso curar do meu transtorno de borderline, do meu transtorno bipolar? Eu falo, claro. O seu borderline é só um reflexo de um trauma vivido por você. Se a gente cuida desse trauma,
ele vai se curar. TDAH é a mesma coisa. Os transtornos de personalidade, transtornos depressivos, ansiosos, a gente pode curar. Não existe doença incurável. E se não é possível alcançar a cura do corpo, nós podemos alcançar a cura da alma. E nós, como espíritas, conseguimos compreender isso muito bem. E para terminar mesmo, eu termino meu capítulo, né, com essa frase: é impossível pensar na saúde integral sem considerar trabalhar com a psique, em que residem nossas dores e nossas potências. Então, eu deixo no final do capítulo esse QR Code, e eu não sei se vocês conseguem do computador de vocês apontar, senão depois eu posso mandar de alguma forma, onde eu deixo dois exercícios que têm como objetivo começar a convidar para esse processo de interiorização. Então, o primeiro é para que a gente possa começar a fazer contato com o corpo e perceber sintomas, sensações e acolher e dar espaço a essas sensações. E o segundo exercício eu chamei de exercício de conexão com o eu frágil, que é o reconhecimento da percepção de que existe uma parte dentro de mim que precisa de cuidado e que eu posso oferecer acolhimento para essa parte. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que eu tenha atingido o meu objetivo de ter tocado ou trazido algo que tenha sido bom para vocês. Vou deixar você aqui na tela, porque certamente você vai responder alguma coisa. Mas primeiro agradecer você, que além de belíssima palestra, foi belíssima, trouxe para a gente essa complexidade, né, tão grande da alma humana, esse desafio da gente se conhecer. E agora você falou da aceitação, né? Como é importante, às vezes a gente tende a negar, dizer que não tem aqui, mas aceitar, como você falou da preguiça, né? Aceitar os nossos problemas do que é o caminho para que a gente possa resolvê-los. Então, foi muito bonito. Eu não vou falar mais, porque eu sei que tem muita gente querendo fazer esses comentários. Eva, eu vou passar então a palavra para o Augusto. Cadê ele? Estou aqui. Eva querida, muito atento, né, a tudo que você falou, você me conhece muito bem, nos mínimos detalhes. Então, o que me remeteu a uma reflexão é a anterioridade de cada existência, né? Nós precisamos espiritizar, como diz Joana, a nossa existência, porque quando nós retornamos a cada existência para trabalhar a cura. E quando a gente diz sofrimento, a gente tem que refletir que o sofrimento, no sofrimento está a cura, desde que bem entendido. Desde que em cada um de nós haja o interesse real em passar esse período de dificuldades que vem com uma esperança no futuro, com a fé, né? A esperança é a filha da fé, porém, essa esperança vai nos dar o conforto de entender o sofrimento e não lamentar o sofrimento. Porque cada vez que eu fizer, que eu falar, que eu pensar, ai, ai, ui, ui, eu estou me sentindo injustiçado. Então, se eu refletir na causa, esse efeito será amenizado por atitudes renovadoras. Nós retornamos para nos renovar em relação a promessas, não sei se é essa a palavra, a recomendação de Jesus, ser de perfeitos como o Pai, no aspecto não de ser um dia Ele, mas de estar próximo, próximo e poder dizer, eu e o Pai somos um, no aspecto do entendimento do amor. O amor é a cura. Mas não é me ame porque eu te amo, como diz uma canção de um compositor que eu gosto muito. Venha me fazer feliz porque eu te amo. Que história é essa? Então eu fico com a minha bandeja de penitente e não de meritório. Então que a gente consiga refletir nesse autoconhecimento não é só quando deita, não, porque quando dorme, às vezes a gente nem reza de tanto sono. É em cada atitude.
trabalhar efeito. Por que que eu estou com raiva? Por que que ele me ofendeu? Se ele me ofendeu, ele acertou em cheio. Agora, se ele não acertou em cheio, é dele, já não é meu. Então eu vou refletir para compartilhar, não para me afastar, não, gente. Né? O perdoar alguém, nessa aí, vem cá, meu amigo, eu te amo. Não. É compartilhar um processo lento, gradual, porque é uma existência, não é uma eternidade, é uma existência. O que tem de imortal é você. Então você terá várias oportunidades de um dia não precisar mais passar por essas experiências. Então nós estamos vivendo o momento da cultura do medo. Tá todo mundo com medo, né? Eu tenho pessoa muito querida que já não sai à noite de jeito nenhum, que já não sai daqui da barra, nem que ganhe para isso. Então, isso a gente vai ter que refletir, né? Esse momento existencial provocado por quem? E você Né? sabia que os orientais falam que o medo é a ausência do amor, a desconexão com o amor? Então você está falando coisas muito importantes. Eu só quero frisar, porque assim, como eu vim do meio espírita, né? Como eu estou no meio espírita desde nova, eu sempre percebi que existe uma cobrança muito grande em relação a essa reforma íntima. Eu quero fazer um convite para cada um que estiver assistindo aqui, que a gente possa ter mais gentileza e mais leveza nesse processo. Porque quando a gente se cobra de por que que eu estou sentindo raiva, eu não devia estar sentindo raiva, a gente se penitencia porque a gente está de uma determinada forma, a gente não está se aproximando de Deus. E a cura, ela tem a ver com a reconexão com o divino. Isso eu tenho certeza. Pode ser que daqui a 10 anos eu mude, tenha uma outra percepção a respeito disso. Mas eu não tenho dúvida de que o nosso caminho de crescimento e de cura da nossa alma tem a ver com a aproximação gradual com a divindade. O divino que está dentro de nós, porque nós somos deuses. E Jesus disse isso muito claramente, como você nos lembrou: vós sois deuses. E nós somos, em essência pura, a divindade. Deixar que ela se manifeste mais, acontece exatamente quanto mais você cultiva isso dentro de você, mas que seja com leveza. E por isso que é importante nós aceitarmos as nossas imaturidades, as nossas imperfeições, os nossos padrões destrutivos, os erros que nós ainda cometemos, reconhecendo que cada vez que nós fazemos isso, nós temos a oportunidade de aprender e fazer diferente. Eu quero deixar essa mensagem aqui, porque foi algo que eu aprendi nos últimos anos da minha existência e que eu convido a todas as pessoas. Nós somos crianças perante o Deus. E a criança, ela deve ser tratada com gentileza em relação aos seus erros. Ninguém bate numa criança porque não sabe amarrar sapato. Ninguém briga com uma criança porque falou errado ou escreveu errado. Não pode. E nós somos crianças, então nós também precisamos agir conosco como se age com uma criança, reconhecendo que ela está em processo e nós estamos em processo. Obrigada, Augusto. Passo a Ricardo. Cadê ele? Aqui. Obrigada, tio. Tudo, tudo bem? É, uma apresentação maravilhosa, grandes aprendizados aí. Acho muito legal toda a trajetória que você está construindo. Eu fiquei refletindo muito aqui, né? Além do autoconhecimento, né, que é fundamental, eu acho que a gente tem que ter autocompaixão, né? Assim, é um traço do amor próprio, não o amor próprio de orgulho, né? Mas autocompaixão de se perdoar, de cuidar de si, saber que erra, né? Então, acho que é fundamental isso, a gente se conhecer, se perdoar, ter autocompaixão, se reequilibrar. E como você colocou lá no início, né, dessa nossa dualidade corpo-espírito, fundamental a gente saber que a nossa essência não é o corpo, mas o corpo é essencial para a nossa trajetória, né, para a gente chegar aonde tem que chegar nessa trajetória terrena. Então, foi isso tudo que eu refleti enquanto você falou, assim, uma vibração muito boa durante sua fala.
Maravilhoso. Que bom. Obrigado. Obrigada, meu querido. Concordo totalmente. Passar a palavra agora também para a Yara. Yara, você quer falar alguma coisinha? Yara, que saudade. Oi, na verdade, calou fundo tudo que você falou, viu, Eva? É, foi, assim, muito importante para mim, né? Foi muito, assim, acho que eu passar a noite refletindo sobre tudo que você falou, né? Sobre o adoecimento, sobre as causas do adoecimento, né? Dessa cura. Quanto tudo isso está na nossa mente, o quanto tudo isso está na nossa história, né? E eu acho que eu estou precisando me perdoar sobre muitas coisas, refletir sobre muitas e muitas coisas para poder me recuperar, né, da, dessa minha história de adoecimento aqui, né? Acho que para mim foi muito importante a sua fala. Eu até gostaria de conversar mais com você. Estou aqui. Pode mandar mensagem e a gente conversa. Eu assisti uma Exatamente. vez uma palestra, Despertar da Consciência, em que o autor disse que durante muitos anos se perguntou como eu sei que eu alcancei o perdão. E ele perguntou para mestres, para professores, leu em livros, e aí ele ouviu uma resposta que ele falou: Ah, é isso. Eu sei que eu alcancei o perdão quando eu posso dizer não há nada o que perdoar. Nessa experiência desse workshop de despertar da consciência, esse professor nos convida a entrar em contato com Deus, que ele chamava de divino. E a minha experiência foi sentir Deus aqui. É claro que Deus está no todo, mas. E eu mostrava para Deus: Deus, olha só o que eu fiz. Ele continuava olhando para mim, sorrindo. Deus, olha quem eu sou. Ele continuava olhando para mim, sorrindo. Deus, você não está entendendo, olha só. Ele continuava olhando para mim, sorrindo. E para mim isso dizia: nada disso importa para mim. Então não é Deus que tem que nos perdoar, porque Ele não tem nada a nos perdoar. Somos nós que nos tornamos tiranos e juízes de nós mesmos, que não admitimos a possibilidade de errar, porque queremos ser perfeitos e não sabemos que nós já somos. Nós já somos perfeitos. E eu não sei se você me permite, Yara, a Claro. gente uma coisa, numa vez que você veio aqui no consultório, que eu conto para muitas pessoas. Não sei se eu posso falar. Em algum momento a gente conversando, você foi tocado por uma emoção e começou a chorar. E você disse assim para mim: há muito tempo que eu não choro. Eu falei: que bom que você está chorando. E aí passou um tempo e você de repente deu uma gargalhada. Falou: há quanto tempo que eu não rio? E eu disse: sabe por que você está rindo? Porque você se permitiu chorar. Então, o convite da vida é a gente realmente dar espaço a todas as nossas emoções. Mais uma vez, sermos compassivos, como o Ricardo disse, sermos gentis, termos leveza com tudo que existe em nós. Nós temos ainda um juiz interno muito grande e a religião, muitas vezes, fortalece isso em nós. E nós precisamos aprender dentro da religião a nos desconectar disso, nos conectarmos mais com a ideia de um Deus que não tem que perdoar nós. Quanto mais nós nos conectarmos com Deus dessa maneira, a cura vai acontecendo. Alguém Vou gostaria, buscar o seu consultório novamente. Pra gente chorar e rir de novo, Yara. Exatamente. alguém Pode, gostaria de fazer algum pode outro esperar por comentário? mim. Muito em breve. Então tá ótimo, Alguém choraremos e gostaria riremos de fazer juntos. algum comentário? Foi muito importante, Eva. Beijo. E até breve, viu? Breve mesmo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Mas, Eva, então nós estamos aqui encerrando.
E eu queria deixar aqui o meu depoimento de que essa sua apresentação, para mim, foi como se fosse uma terapia. A cada palavra sua foi, como disse a Yara, foi tocando muito o meu coração, foi abrindo a minha consciência. E eu tenho certeza que foi para todos que estavam aqui. Então, eu prometo que assim que essa gravação estiver pronta, eu vou mandar para todo mundo, porque nós temos certeza que nós vamos ouvir várias vezes. Eu quero ouvir várias vezes o que você falou. Então, assim que ficar pronta, eu vou mandar. Porque foi de uma grande profundidade, de uma leveza incrível, e essa coisa de tocar profundamente o nosso coração, e a gente vai querer ouvir, tenho certeza, muitas e muitas vezes, tá? Que bom. Eu Agradeço espero que muito. vocês possam ter conseguido acessar o QR Code. Se vocês não conseguiram, eu posso mandar o link do exercício, se vocês quiserem. E Você queria fazer pode também. mandar Ah, para mim, que aí ah, eu eu posso quero, mandar Eva, para eu todo quero. mundo, Eu tá queria fazer um bom? convite também. Recentemente eu criei um Instagram que se chama Eva Despertar Consciência, onde eu posto de tempos em tempos alguns textos que vêm como uma inspiração, que tem como objetivo inspirar também. Eu posso mandar o link para você, Jurema, e aí você passa para todo mundo. Pode mandar que eu mando para todo mundo, tá? Estou prometendo, inclusive, essa gravação que eu tenho certeza que todo mundo vai querer repetir. E, claro, vou Tá? passar, então, a palavra a Pedro Paulo para fazer a nossa prece final ao papai orgulhoso, claro. E queria convidar vocês para a semana que vem para a palestra que nós vamos fazer, ou melhor, deixa eu só aparecer aqui. Nós vamos fazer a Nós vamos fazer na semana que vem. É o nosso querido colega Márcio Rangel, que é diretor do Museu de Astronomia, né, nosso colega museólogo, e ele vem falar sobre aquela frase de Jesus: não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, ele que vai fazer essa análise dessa passagem do Evangelho. Então, passo a palavra a Pedro Paulo para a nossa prece final. Ô, gente, tá fechado o seu microfone. Desculpem, desculpem, desculpem. Agradecer minha filha Eva, tudo que ela trouxe para nós. Eu faço as palavras da Jurema e eu vou assistir mais de uma vez, e para mim calou fundo. E eu só gostaria de citar dois personagens que veio até o planeta. Um é Gandhi. Ele disse que nunca precisou perdoar, que ele nunca se sentiu ofendido, entendeu? A própria Eva falou isso aí, lembrou isso. E lembrar de Jesus, que ele, quando curava, ele dizia: filho ou filha, vá e não peques mais, entendeu? É isso que é importante, a gente usar o auto perdão, mas procurar não errar novamente naquele aspecto que nós estamos pedindo o auto perdão. Tá? Então, que possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, entendeu? É o nosso querido Deus, misericordioso, bondoso, é Jesus, esse amigo incondicional de todas as horas. Nosso mestre, nosso exemplo para as nossas vidas. Levar o pensamento da Mãe Santíssima, a mãe dos sofredores, a mãe de todos nós. E agradecer essa oportunidade, esses momentos, que possam ser levadas, essas vibrações para todo o planeta, principalmente onde irmãos estão sofrendo, tanto encarnados como desencarnados. Que possamos guardar tudo que nós aprendemos na noite de hoje, em nossos espíritos, e nos esforçarmos cada vez mais, usar da gentileza, do amor, da compreensão e de todas essas virtudes que Jesus veio nos ensinar. Que cada um possa receber a visita do Mestre em seus lares e sempre trazendo Jesus em suas atitudes. Que
que a nossa irmã Jurema possa dar por encerrado a nossa reunião da noite de hoje. Pessoal, então, nós nos despedimos. Agradeço demais a Eva por esses momentos maravilhosos que passamos aqui ouvindo, né, sua- as suas considerações, os seus estudos, a sua experiência. E, pessoal, até a semana que vem, aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal. E eu prometo, vou mandar a palestra da Eva para a gente poder mergulhar de novo naquilo que ela conversou hoje com a gente. Obrigado, Eva. Boa noite a todos e uma boa semana. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Boa Eva. Obrigada. semana. Boa noite, Ângela, Pedro Paulo, Yara, Todo mundo, todo mundo. Cristina, Maristela. Boa Bye, bye, noite. pessoal. Ótimo, obrigado. É ótimo. Muito bom.